Eu lembro quando o Renato lançou a autobiografia dele, a Folha me convidou para fazer a resenha. Eu li o livro dele, eu falei, gente, ele fez uma biografia como se fosse um santo, porque ele não contou nenhuma derrapada da vida dele. E aí eu escrevi isso, falei, ó, essa biografia é uma biografia que não conta, porque ele, na briga de 83, por exemplo, que os Trapalhões se separam em agosto de Que 83, forma Trapalhões e Demusa. isso, que ele falou aqui, o Dedé. Dedé. Eles brigaram porque era o seguinte, tinha uma... Isso foi em agosto. Em julho, a revista Veja fez uma capa com Renato Aragão. Tá. Colocou assim, o maior palhaço do Brasil, alguma coisa nesse sentido. E na matéria começou a falar era uma matéria muito longa, citou de passagem Dedé, Mussum e Zacarias, e começou a elencar uma série de bens do Renato. Por exemplo, a Granja Comari, que hoje a seleção brasileira treina, quem vendeu foi o Renato Aragão, era do Renato Aragão. Caramba! O Aragão ele comprou da família Gingli. E depois ele vendeu para CBF. Era dele. E ele quis fazer isso. Ele falou, não, eu quero provar que um cara que é nordestino, que veio por baixo, que pau de arara, essas coisas todas, pode fazer parte da elite e tal. Entendi. Ele comprou essa... E aí começou na matéria, falou, ó, ele tem a Granja Comari, tem uma casa na... Sabe? O estúdio onde a Record não era dele? Era do... também? Ele consegue multiplicar o dinheiro, é incrível. Não assim, é? o tino empresarial dele O é estúdio fabuloso. O estúdio grandão. Era a RA. RA e virou Agora é da Record. Record, né? E aí, com essa matéria, que assim foi o fator determinante dessa separação de Que é um 83... mérito dele, né? Ter ganho Total. muito dinheiro. O que pegou foi que os caras não estavam ganhando tanto dinheiro, é Então, isso? aí o que acontece? Os empresários, amigos do Dedé, Mussum e Zacarias, falaram, olha só, ele tá milionário. Vocês estão ricos, mas vocês não estão milionários. E começaram a fazer a cabeça deles. E, de fato, quando a gente fala da questão do Renato, dos 4 na Globo, ele tinha realmente o maior salário. Porque ele era o cara que era a estrela principal, apesar de que eu sempre falo que se ele não tivesse os outros 3, ele não seria ninguém. Ele mesmo diz assim, que ele não consegue fazer piada sozinho. Claro, precisa de Né? escada, Ele precisa. Então eu sempre enxergo aquilo como se fosse uma banda. Né? Eu faço sempre essa ele é o analogia com os vocalista, Beatles, assim, sabe? De falar, meu, os 4, um precisa do outro ali. E aí ele tinha o maior salário, os outros 3 tinham um bom salário, mas a questão que pegava era no cinema. Porque o Renato, ele bancava o filme, ele produzia, ele fazia o argumento, ele fazia tudo praticamente. A produtora era dele. Dele. E os outros 3, quando chegavam para fazer o filme, eles chegavam como atores. Eles recebiam um papel e faziam o papel deles lá ali e tal. E ganhavam cachê. E ganhavam cachê. Então era natural que o Renato ganhasse mais. O risco também era maior dele, né? Não tinha nenhum, assim, risco entre aspas, porque assim, a gente sabia que os filmes dos Trapalhões eram sucesso garantido. Mas era o cara que botava o dinheiro, produzia, ia atrás. O trabalho que ele tinha para fazer um filme era muito maior do que os outros 3. Certo? Certo. Então era natural que ele ganhasse mais do que os outros 3. Então, de 100% vamos usar essa numeração, de 100% do filme, a briga era em relação a isso. Porque o Renato ele ficava com uma porcentagem absurda e os outros 3 com a porcentagem irrisória. E falou, meu, isso aqui tá bizarro que vocês estão recebendo. E dava muito dinheiro? Era muita diferença. Não, mas dava muito dinheiro? Dava muito dinheiro. Dava muito dinheiro. Se ele investia, sei lá, ele ganhava no mínimo 5 vezes mais, né? Porque os filmes dos Trapalhões eram um sucesso. Né? Ele fazia uma puta produção. Numa época que o cinema brasileiro, ele sustentava o cinema brasileiro. Muitos dos filmes, do lucro dos filmes dos Trapalhões, bancavam produções de Glauber Rocha, porque ia para a Embrafilme, repassavam para essas obras mais experimentais. Então ele teve uma importância fundamental, não só na memória afetiva das pessoas, mas na indústria cinematográfica brasileira. Faz sentido, cara. Porque esses caras todos que
hoje são cults, como Glaubers, Ganzella, enfim, esses ditos marginais, muito do que eles conseguiam viabilizar era em relação aos filmes dos Trapalhões, que uma parte ia para eles, né? E o Renato nunca foi de usar lei de incentivo, nada, ele fazia com o dinheiro do próprio bolso, né? O que também era uma coisa bem bacana. E os equipamentos que ele tinha era o que tinha de mais moderno. Ele contratava o melhor câmera, o melhor técnico de som, o cara foi para Marrocos, o cara fez tantas externas, tantos filmes legais, então ele tinha uma produção enorme. E aí teve esse racha por causa dessa porcentagem de dinheiro, muito influenciada por esses caras que circundavam o Dedé, Mussum e Zacarias. Então eles romperam. Que foi uma coisa que foi o seguinte, que o Renato nesse dia do rompimento, ele foi meio que traído. Ligaram para ele e falaram assim: Renato, vai ter uma coletiva de imprensa no Teatro Fênix. Ele falou: meu, coletiva de imprensa? Eu falei: vai ter lá, aparece lá, tal, que vai ter um pronunciamento. Ele chega lá sem saber de nada. Daí senta numa mesa, tem até foto na internet disso. Fica os 4 numa mesa e fala: ó, a gente tá se separando. Ele toma um susto. Caramba. Ele tava para fazer o Trapalhão na Arca de Noé. Tá. Tava tipo, o roteiro tudo pronto, tal. Falou: pô, vou separar? Separaram. Aí começa uma guerra Então, entre as duas produções. mas ele aceita de boa? Não tinha o que fazer. Os caras romperam com ele, né? Tinha um contrato. Mas e a Globo? A Globo ficou perdida nisso. A Globo não sabia o que fazer, porque também foi pega de surpresa. Na teoria eles continuavam na Não, Globo? nem ou não? não, eles eram contratados da Globo, mas não tinha mais um programa também. Ah, não tinha mais? Parou de exibir. Por causa disso? Aí a Globo fez um programa chamado A Festa é Nossa, para substituir os Trapalhões. A Gildo Ribeiro era o cara que Sei. estrelava e tal. Porque eles gravavam na semana e já exibiam no domingo. Tinha uma barrigazinha, mas era coisa pouca. A Globo falou: meu, a gente não vai se meter com essa briga, porque é uma briga deles. Se a Globo se envolver, pode se caracterizar uma forçação de barra e tal. E era uma outra época, né? O Boni era um cara que deixava as pessoas muito mais à vontade e tal. E aí ficou nisso. Não tinha programa. E o Renato estava com tudo pronto para fazer o filme. E ele teve que, às pressas, contratar um novo roteirista, porque esse roteirista que era dele, que era o Vitor Lustosa, foi pro Atrapalhando a SWAT. Que era? Do Dedé, Mussum e Zacarias. Ah.